Olá, pessoal. Aqui é a equipe do Clinical Papers Podcast. Hoje é sábado, né, Tiago? E estamos aqui hoje. 8 horas da madrugada. Eu, o Tiago Biaki e o Reita Ribeiro. O Reita é um amigo nosso, pessoal, um cirurgião oncológico formado lá no Erasto Garten, em Curitiba, né, Reita? Um cara Isso. realmente excepcional. A gente tem trabalhado de certa maneira junto na Sociedade de Cirurgia Oncológica e o Reita tem tido um papel de destaque, principalmente no que se trata de determinar algumas, vamos dizer, orientações, principalmente em relação a tumores ginecológicos. Tem um foco muito grande em tumores ginecológicos. A gente está aqui assediando o Reitan para que ele faça um clinical papers ginecológico. Toda semana eu mando uma mensagem para ele assediando ele aqui. Um convite ao vivo de novamente. E agora a gente fez um convite ao vivo, né? Mais ou menos isso, para que ele participe e a gente consiga expandir esse projeto, né, do Clinical Papers, e aí com um foco mais em ginecologia realmente. Mas hoje eu trouxe o Reita aqui porque ele fez um documento muito interessante, né, pelo que a gente tem visto aí afora, sobre vias livres de Covid. A gente está no meio da pandemia, né? A gente sabe que existem pacientes com câncer que precisam retomar seus tratamentos, não só isso, as outras doenças mais graves. A gente tem observado que pacientes têm ido ao hospital, por exemplo, cada vez de última hora, até nos casos de urgência, né? Eu lembro que eu operei recentemente uma colestite aguda e que o paciente estava 2 semanas com dor em casa. Então, isso acontece nesse cenário e acontece também para as doenças graves oncológicas. Os pacientes precisam retomar os tratamentos. E a ideia é que a gente bata um papo até um pouco descontraído sobre isso, mas alertando, né, a comunidade médica, hospitalar, sobre a necessidade de ter, em alguns hospitais, alguns centros, vias, né, de acesso e tratamento livres de Covid. Não é isso, Reita? Você pode conversar um pouco com a gente aí? Legal. Bom, essa é uma ideia que surgiu ouvindo outros colegas, principalmente da Europa, da Itália e Espanha, porque eles criaram essas vias dentro de epicentros da epidemia. Então, o Instituto de Tumor de Milão, o MD Anderson de Madrid, são hospitais livres de Covid. Eu sei que muita gente fica incomodado com o termo livre de Covid, mas eu digo, olha, é uma questão conceitual, acima de tudo, não quer dizer que você está garantindo que ali não tenham pacientes com Covid, não é isso, mas é você diminuir o impacto da infecção dentro de uma determinada via de tratamento, digamos assim, né? Lógico que não se espera que nunca tenham pacientes com Covid nesses hospitais, não é isso. E muito mais do que só o hospital, é toda a via sacra dos pacientes, né? Temos diagnóstico hoje e tratamento. E até depois, se você pensar que essa epidemia pode durar meses ou talvez até mais, talvez anos, você vai precisar fazer acompanhamento de pacientes, você vai precisar fazer outras coisas e em algum momento a gente vai precisar retomar a normalidade para esses pacientes, não tem como não fazer isso. E a ideia é que seja, lógico, é conceitual, evidentemente é melhor você ter um ou dois pacientes de Covid circulando num hospital, sem saber, né, eventualmente, do que você ter metade de uma ala com pacientes de Covid. Lógico, são situações completamente diferentes, né? Então, o conceito é esse: é você tentar manter um fluxo para pacientes que não têm infecção poder continuar o tratamento deles, porque logo a gente vai começar a ter uma segunda onda, que são os pacientes sem Covid que vão procurar tratamento por outras doenças, né? Você tem que lembrar que no Brasil são 1.400.000 pessoas que morrem por ano, e isso não vai mudar. Então, essas pessoas vão começar a aparecer com as outras doenças. A gente tem que estar preparado para receber e tratar elas. Você sabe que isso é uma questão interessante, assim, a gente vem discutindo bastante, enfim, essa questão de que existem essas outras doenças graves que merecem tratamento, etc. E uma das coisas que preocupa e que eu acho que essa questão de via livre de Covid ajuda a gente a tentar manter, entre aspas, o tratamento mais próximo do ideal desses pacientes, é que
essa pandemia, se Deus quiser, um dia ela vai passar, né? E aí a gente vai ter, se a gente não consegue manter esse fluxo agora, a gente vai ter um pool de pacientes represados, principalmente depois no sistema público, que vai ser difícil da gente pôr isso em ordem, né? A gente tem que lembrar que a gente já tem um sistema de saúde bastante, enfim, estressado, digamos assim, e esses pacientes, o fluxo desses pacientes de diagnóstico, etc., ele pode até diminuir, mas eles não vão deixar de estar tendo câncer, né? Então, talvez eles tenham dificuldade com o diagnóstico durante a pandemia. E essa pandemia vai passar, sei lá, agosto, setembro, e esses pacientes vão falar com o tumor dele, né? Então, acho que isso acaba sendo importante também até assim, manter, entre aspas, esse fluxo mais próximo do normal agora, para a gente não criar uma pandemia de câncer no pós-Covid, né? E não só isso, assim, os próprios hospitais, né, a gente tem que sempre separar essas coisas, hospital público, privado, essas vias, elas têm que ter, a gente estava até conversando antes aqui, né, você está num grande centro ou uma cidade que tem poucos hospitais, você circula em 1 ou 2 hospitais, não em 5, né, Rita? E o que eu vi acontecendo muito foi que os hospitais se prepararam, pelo menos os hospitais privados, e aí foi a grande maioria, se prepararam para uma coisa assim catastrófica, e isso não aconteceu, pelo menos até agora, né? E em contrapartida, tudo o resto parou completamente, não tem cirurgia, não tem movimento ambulatório, não tem nada, e uma das formas também de retomar a atividade, né, de retomar esse fluxo criando essa via até para alertar a população, ó, existe uma via, a gente se preparou dentro da instituição para que você venha para cá com segurança, a gente dentro desse protocolo de livre vai desde a recepção do paciente até a sala de cirurgia, e isso, eu acho que essa mensagem tem que ser passada e os hospitais têm que se atentar a isso enquanto é tempo, né? Porque senão vão falir muitas instituições, eu acho. Exato, eu acho que uma das coisas, lógico, inicialmente é muito mais fácil você criar uma via livre, isolando um hospital só, né, digamos assim, toda a estrutura de um hospital é muito mais fácil, mas e também por isso a ideia começou com um hospital inteiro, mas é lógico que isso se aplica à estrutura dentro do mesmo hospital, você ter os dois caminhos, né? E isso, principalmente na rede privada, onde dificilmente um hospital, por exemplo, vai abrir mão, vai dizer assim, não, aqui eu sou Covid, os outros hospitais são livres de Covid. Isso, evidentemente, até por uma questão econômica, os hospitais não vão querer ser rotulados de hospitais de Covid. Então, cabe a essas instituições criarem vias livres de Covid dentro da própria instituição. Alguns grandes centros têm mais facilidade, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre você tem um complexo com vários hospitais, você pode criar um hospital livre de Covid para tratar pacientes graves, sem câncer, e mobilizar esses pacientes dentro da estrutura, é muito mais fácil. Acho que o Thiago pode falar do ICESP dentro da estrutura do estado de São Paulo, que também tem uma possibilidade parecida. Então, lógico, mas, por exemplo, se você está numa região que tem só um hospital, esse hospital, dentro da estrutura dele, precisa ter um caminho para pacientes sem Covid. Então, não necessariamente é um hospital inteiro, você pode ter uma parte do hospital dedicada a esses pacientes. Quando você tem que fazer isso dentro de um hospital, eu imagino que seja, enfim, um complexo de atitudes que é realmente um pouco mais delicada, né? Acho que o grande calcanhar de Aquiles desse tipo de situação provavelmente deva ser eventualmente pronto-socorro, etc., né? Que, enfim, você tem que tentar criar estruturas subdivididas dentro daquela instituição. E como vocês veem a questão equipe? Porque, assim, como você falou, né, Rita, assim, quando você vai isolar um hospital, fica mais fácil, enfim, a gente tem feito isso eventualmente no CESP, enfim, de isolar, tentar deixar uma instituição livre de Covid, digamos assim, tentar não misturar o paciente oncológico com o paciente com Covid. Mas quando você divide a estrutura inteira, você consegue dividir equipes. Como que você vê essa questão dentro de um hospital de menor porte, onde você precisa, enfim, ter essa via livre de Covid? Como que funciona com a questão material humano nesse sentido? Acho que essa é uma das questões mais críticas, mas eu diria que também
a resolução do problema parte de bom senso agora e também você tem um pouco de boa vontade. Evidentemente, o ideal é você separar as equipes, né? Eu sei que isso pode criar muito problema. A gente tem até relato de colega que os pacientes que atendem, por exemplo, na UTI de um determinado hospital, acabam sendo meio que sofrendo um pouco de preconceito quando vão no refeitório, por exemplo. Porque essa parte triste desse tipo de pandemia é isso, né? Ninguém quer ser paciente de Covid, ninguém quer administrar um hospital de Covid, ninguém quer ser médico de Covid, né? Então, isso Exato, é exato. triste. Agora, é uma situação meio de guerra, você tem que entender que algumas pessoas vão ter que fazer o sacrifício e eles têm que ser recompensados de alguma forma, né? E isso é muito importante. Às vezes eu vejo uma questão de desvalorização do profissional de saúde agora, acho isso é um absurdo brutal, né? Se você quer perder uma guerra, você para de pagar os soldados, né? É isso, é o melhor jeito de você perder uma guerra. Mas o que eu queria dizer assim, dentro dos hospitais, o que eu acho? Preferencialmente, os funcionários não deveriam ficar circulando entre instituições. Eu sei que isso não é tão fácil de aplicar, mas deveria ser bom senso. Por exemplo, se você é médico e você se dispõe a operar num hospital livre de Covid, não é legal você ficar indo para hospitais com Covid e depois voltar para o outro hospital. Então, é um pouco de bom senso nessa hora, talvez um pouco de sacrifício. Os hospitais também devem cobrar esse tipo de cuidado dos colegas. Eu sei que em alguns centros, algumas regiões isso vai ser mais difícil. Às vezes, num grande centro, a gente está habituado em vários hospitais. Mas eu diria também, muitos de nós podem resolver isso com facilidade. Então, você pode escolher um ou dois hospitais para ir operar, que às vezes que estão em situações parecidas em termos de Covid e tal. Ou você também, muitos de nós, por exemplo, cirurgião oncológico, o volume de cirurgia diminuiu muito, você tem a possibilidade de operar no hospital sem Covid, opera os teus pacientes lá, o teu paciente vai ser melhor, né? Enfim, restringe a tua circulação. Nós temos algumas equipes que têm 4, 5 colegas. Bom, um colega vai fazer o hospital com Covid, os outros colegas. Então tem uma série de coisas. Eu acho que é um problema que não é assim só resolver de uma hora para outra, mas eu acho que tem alternativas. É mais fácil você criar um problema, criar soluções normalmente dão mais trabalho, mas eu acho que são possíveis. E a gente também sempre toma por referência grandes centros, mas na verdade o Brasil tem milhares de cidades menores que às vezes você tem que os colegas trabalham só em um hospital, né? Eu acho que tem um problema da enfermagem também, é comum elas trabalharem em mais de um hospital. Nesses casos, por exemplo, uma das sugestões é, bom, se ela trabalha num hospital com Covid e vem para um hospital sem Covid, será que eu posso botar ela numa função, por exemplo, de recepcionar os pacientes para fazer a triagem? Ou eu vou achar um fluxo diferente para esse funcionário? Então, tem várias coisas que você pode fazer para diminuir o risco. Vai eliminar o risco? Não, até porque não tem como eliminar o risco. Mas uma coisa é diferente de você entrar numa UTI cheia de Covid e ficar lá o dia inteiro, e outra coisa é você ficar numa área de menor risco, né? Então, eu acho que é bom senso. A gente tem que minimizar o dano. Não vai ter como controlar ele completamente, mas minimizar eu acho que é importante. Vocês terminaram falando um pouco do como fazer, né? A gente até tem assim, como fazer isso. Depois a gente volta para isso, porque parece teórico, mas do ponto de vista de gestão, isso é uma coisa que tem uma aplicabilidade, tem que ser pensada seriamente, né? Então, o Tiago falou, e os cirurgiões, tal, como fazer? E o Reitan sugeriu exatamente isso. Não sei, a gente cirurgião, né? Você mesmo falou, diminui muito o volume, e às vezes o cara quer operar, o cara precisa pagar a conta, precisa não sei o quê, às vezes chega uma demanda, o convênio não dá direito num lugar, dá direito a outro, então acontece isso. A gente exatamente usar do bom senso, fazer assim, poxa, eu vou operar esse caso nesse hospital, vou me limitar a passar visita hoje, pelo menos aqui, amanhã eu vou em outro, tentar pelo menos fazer isso em blocos, né? Não ficar correndo, como você bem falou. Minimizar o problema. Habitualmente a gente opera de manhã num lugar, faz atendimento ambulatorial em outro, à noite faz... A gente tentar minimizar esse problema, sem dúvida, isso traz... Tentar juntar as coisas, né? A questão do atendimento ambulatorial, por exemplo, de paciente de segmento, acho que a chegada de atendimento por telemedicina talvez ajude a gente nesse sentido, né? Vocês conseguirem operar durante um dia inteiro no mesmo hospital e o outro dia, enfim, atender o que seria o consultório,
pacientes em segmento por telemedicina, você consegue minimizar essa ida e vinda de um hospital para o outro. Né? Exato, exato. É isso que eu acho. Muita gente, eu ouço às vezes o colega dizer assim, não, mas se você não consegue ser perfeito na vida, então você abandona tudo. Não é essa a ideia, né? A ideia é você minimizar, não é controlar 100%, isso não vai acontecer. Isso tudo, por que a gente faz isso? Porque existe um racional clínico, né, e também alguns dados, literatura, inclusive a gente até conversou, né, Tiago, sobre discutir alguns artigos de Covid, e a gente não se sentiu à vontade, porque existe muita especulação, muito artigo observacional, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente tomando partido, e a gente resolveu realmente se afastar um pouco disso tudo, porque está no meio da confusão e é muito difícil você avaliar friamente. É tudo muito novo, né? É. O que você tem é a opinião de diversos grupos, né? Isso, mas o que a gente sabe, é que o paciente que você vai operar de um tumor e ele se contamina com, né, com o coronavírus durante a internação, a maior chance dele para UTI óbito, isso é real, né? Pelo menos é óbvio. Então a gente tem que evitar, imagina o paciente que fez quimioterapia, está imunossuprimido, vai fazer uma cirurgia e se infecta desse negócio. É lógico que a gente é uma coisa que eu ia perguntar para vocês, inclusive, cara. Desculpa te interromper. Que o sujeito de maior interesse disso, que é o próprio paciente, ele também deva ser selecionado, digamos assim, de uma certa forma. Existe algum protocolo em termos de cuidado desse paciente no pré-operatório em relação à testagem? Porque eu já vi colegas, enfim, aqui em São Paulo pelo menos, fazendo condutas das mais diversas. Eu só opero se o cara tiver uma tomografia de tórax, porque o teste, o PCR tem uma baixa acurácia. Existe algo protocolar, digamos assim, ou alguma sugestão da SBCO em relação a isso? Existe a Anvisa, nesse momento, está criando um documento para não determinar, mas sugerir fluxo para esses pacientes. Ainda não existe um protocolo oficial sobre isso. A SBCO tem algumas sugestões, sim, e elas se baseiam em 3 pilares. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque cada região vai ter uma diferença e dentro da mesma cidade, provavelmente, o hospital privado vai ser uma coisa e o público vai ser outra. Na verdade, são 4 coisas distintas. Né? Primeiro, você tem que ver o momento epidemiológico que você está vivendo. Se você está numa região que não tem nenhum caso, talvez você ser tão rigoroso na seleção dos pacientes não faça sentido. Né? Se você está numa região remota, nunca teve caso e tal, se aplicar teste de screening em todos os pacientes vai sair muito caro e vai ter um retorno mínimo. Por outro lado, se você está numa região que explodiram o número de casos, você não tem nem leito hospitalar disponível, você também está resolvido o teu problema, porque você não tem por que ficar testando os pacientes, porque você não vai fazer cirurgia neles agora. E isso que é muito cruel para quem está tentando escrever ou dizer como resolver o problema, porque hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra completamente diferente. Então agora a gente está conversando. Talvez amanhã seja totalmente assim irrelevante isso, porque sei lá, todos os hospitais estão cheios de Covid e aí a gente não tem nem como discutir uma via livre de Covid. Enfim, então isso também é muito cruel e daí cada colega tende a particularizar o momento que ele está vivendo. Tá bom? Mas quais são as 4 questões que você deve levantar na tua instituição para saber que caminho tomar? Primeiro, o momento epidemiológico. O segundo é a tua capacidade hospitalar. Então, se você, por exemplo, tem muitos leitos disponíveis, está trabalhando com a baixa ocupação hospitalar, ótimo. Então, esse é um paciente que você tem, um hospital que você tem como fazer cirurgias eletivas. E aí, nesse caso, você tem que levar em consideração a tua capacidade para teste, então você tem disponibilidade do teste. Se você tiver uma disponibilidade alta do teste, você está numa região epidemiológica, digamos assim, com um número relevante de casos, a nossa sugestão é que você teste os pacientes. E o teste é o PCR. Você tem que imaginar assim, de cada 100 pacientes que você recebe, se imaginando os pacientes que tenham Covid, aí, 70% deles
vão estar sintomáticos, você vai pegar eles sintomáticos, 60%, 70%. Então, esses pacientes você já vai tirar eles, até porque você não vai operar um paciente nem com sintoma de resfriado comum, então muito menos agora durante a pandemia. Então, esse paciente você vai tirar. Qual que é o problema? São aqueles assintomáticos. Bom, dos assintomáticos, quando você testa para PCR, você tem uma taxa relativamente alta de falso positivo e falso negativo, em torno de 35%. Talvez seja até um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo da qualidade do teste. Se você está numa área com muito poucos casos, provavelmente isso vai ser suficiente para manter o teu ambiente livre de Covid, porque uma parte você vai já tirar só pelos sintomas, né? Talvez você nem precise testar esse paciente, isso é outra questão, né? Você vai tirar ele por sintoma, e uma outra parte você vai pegar ele no exame. Se você tem 1% da tua população que está circulando infectada, prevalente, você imagina de que 1%, então, em cada 100, se você vai tirar aí 60%, 70% por sintoma, vai tirar outros 60% dos infectados no PCR, numa população que tem 1% infectado, você vai operar um caso de Covid sem saber a cada 4.000 pacientes, a cada 1.000 pacientes. Você vai reduzir muito a chance de operar um paciente sem infecção. Então, a gente acha que para esses lugares que estão tendo muitos casos, vale a pena fazer o rastreamento dos pacientes no pré-operatório. Lógico que isso vai depender de centro para centro. Então, a epidemiologia, a disponibilidade do teste, a capacidade do teu hospitalar e a última coisa, se você tem EPI disponível ou não. Isso é outra coisa que você tem que considerar também, né? Vai ter que balancear o risco de infecção com o consumo de EPI. Não é uma conta fácil de fazer, mas é possível. É possível. Eu diria que, por exemplo, hoje em São Paulo, por exemplo, no Nordeste todo, com certeza, no Norte, nas capitais, né, que tem mais casos, eu acho que você já vale a pena testar, fazer PCR em pré-operatório de cirurgia eletiva. A não ser que já não possa mais fazer cirurgia eletiva, porque o hospital tem uma capacidade hospitalar muito baixa, né? Então, mas isso está sendo construído. Eu diria que em uma semana a Anvisa deve liberar uma normativa sobre como fazer a seleção dos pacientes, considerando esses 4 fatores. Maravilhoso. A gente tem que separar bem, né? O paciente que assim, uma coisa é risco do paciente, outra coisa é a via hospitalar, como plotar esses casos aí. Mas como eu estava falando, a gente teve está muito focado aqui de como fazer com os casos cirúrgicos. Eu queria ver com o Tiago o que é que você acha em relação a como fazer com os casos clínicos. A gente ouve muito coisa do tipo assim, então tá lá, a gente está tudo preparado, tem a via direitinho, os pacientes vão, mas você vê necessidade de atrasar algum tratamento ou mudar a estratégia de segmento. Eu acho que a gente pode atuar muito mais em segmento realmente do que em tratamento, mas eu queria ver o que você tem para dizer, Tiago. A gente procura individualizar muito, na verdade, Rani. A questão de segmento, eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que em oncologia a gente tem uma pequena parcela dos pacientes onde identificar um mês antes a recidiva de uma lesão assintomática vai ter uma grande diferença em termos de desfecho. Então, assim, segmento a gente tem tentado transformar o máximo na medida do possível para consultas à distância, por telemedicina, porque você consegue conversar com o paciente, você consegue ver se ele está assintomático, você consegue ver os exames que ele realizou, etc. Então, trazer esse paciente ao centro, acho que talvez, se a gente for pesar aí risco-benefício, seja algo desfavorável para ele. A questão de tratamento, a gente precisa individualizar muito. Tem algumas estratégias, enfim, em oncologia que a gente lança mão de fazer às vezes, que eu acho que perde um pouco o sentido aqui. Por exemplo, alguns tratamentos de manutenção, digamos assim, onde você tem um ganho pequeno em termos de sobrevida livre de progressão e você obriga esse paciente a vir do centro aí com uma frequência muito alta. Então, o paciente que a gente consegue deixar no que a gente chama de férias de quimioterapia talvez seja o ideal nesse contexto, o paciente ficar na casa dele ao invés de eu manter enfim, a droga X de manutenção e ter um ganho de PFS de 1 mês e meio. Isso não faz sentido.
a gente precisa individualizar algumas coisas, principalmente em paciente com tratamento com intenção curativa. Isso é uma coisa que, enfim, que realmente tem um impacto muito grande. E a gente tenta individualizar no sentido, se eu faria quimioterapia perioperatória nesse contexto, eu estou numa situação onde eu não consigo operar porque eu não tenho leito de UTI no pós-operatório, eu vou estender quimio neoadjuvante, esse paciente opera mais para frente, passado, que a gente espera que seja o pico da pandemia. Situações onde a gente tem um benefício muito limítrofe em termos de ganho de sobrevida, por exemplo, um câncer de cólon estadio 2, vale a pena eu tratar esse paciente, às vezes um pouco mais idoso, com benefício em termos de sobrevida global aí da ordem de 2, 3, 4% no máximo, vale a pena ficar trazendo esse cara ao centro diante de um benefício pequeno? Muito provavelmente não. Então, assim, a gente acaba tendo que individualizar muitas coisas. Estava conversando com alguns colegas que tratam essencialmente das patologias, um câncer de mama com receptor hormonal positivo. Já estou numa estrutura que eu não tenho centro cirúrgico para operar esse paciente agora, porque esse centro cirúrgico, enfim, foi bugado ao extremo. A gente está tentando lançar a mão de fazer, por exemplo, sei lá, hormonioterapia neoadjuvante nesse paciente, deixar esse paciente mais idoso em casa recebendo hormonioterapia para deixar para operar no segundo momento. Alguns contextos realmente eles preocupam muito a gente. Por exemplo, o paciente com tumor de testículo avançado, esse cara é curável e a quimioterapia dele é pesada, o risco dele internar é alto, mas é uma doença curável, sabe? É um paciente de 30 anos que a gente vê com maior frequência. Então esse é o cara que, enfim, não tem jeito, a gente vai ter que manter a dose e intensidade do tratamento dele, que vai salvar a vida dele lá na frente. Então, é bastante difícil isso, e é bastante difícil no sentido de que a gente pode ter que vir a abrir mão de pequenos ganhos em função de manter, digamos assim, o paciente livre de riscos maiores. Agora, de novo, isso acaba, acho que o papel das grandes sociedades, tanto de oncologia, de passar esse tipo de orientação é interessante, porque assim, uma coisa é a gente discutir isso dentro de um grande centro onde você tem colegas que fazem apenas determinados tipos de tumores, que têm know-how para isso e que conseguem individualizar esse tipo de coisa. Agora, como o Reita falou, assim, o Brasil é feito essencialmente de pequenos centros e não de grandes centros. Então, às vezes, o colega que está na periferia, que é, enfim, um oncologista geral, digamos assim, ele vai se deparar com todos esses extremos, sabe? De uma quimioterapia com um benefício muito pequeno que eu posso parar, um cara com câncer de testículo que eu posso parar, um tratamento que eu preciso estender. Então, assim, ele precisa ter onde procurar essa fonte, essa orientação. É como você falou antes, a gente a gente vai lidar num cenário, para a gente, oncologista, que é muito difícil, assim, a gente não vai ter estudo randomizado disso, o que a gente vai ter vai ser opinião de especialista. E assim, e é difícil porque às vezes também não adianta eu achar que o cara do interior de Sergipe ele vai comparar na opinião especialista do cara do Oriente. As pessoas vivem realidades diferentes. Então, assim, é um cenário onde a gente espera que passe logo, não vai ter tempo de ter grandes trials dizendo o que eu preciso fazer. Eu acho que o papel de sociedades como a SBCO, que a SBOC vem trazendo para a gente, acho que acaba sendo essencial para tentar, enfim, ajudar esse tipo de caso, né? Não, é perfeito. Eu acho que a gente está aqui, inclusive, esse documento, né? Queria agradecer mais uma vez, né? A gente está lá na diretoria da SBCO, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, está tomando algumas medidas e atitudes, tem alguns documentos bem interessantes para tentar ajudar. A gente quer nada mais, nada menos do que ajudar as pessoas, os colegas que estão aí enfrentando situações mais diversas. E aí, como o Reitan falou, às vezes fazer um documento único que consiga atender a tudo é complicado, mas que cada um consiga pegar aquilo que é de mais interessante para você e adaptar a sua realidade. Mas a gente precisa finalizar, eu queria finalizar falando um pouco dos potenciais benefícios de você ter essas vias livres de Covid. A gente fala isso porque parece bobo, né? Parece meio óbvio, mas a partir do momento que uma instituição ele adota uma postura de que a gente tem uma via livre, a gente recebe você com segurança, os pacientes vão se sentir mais seguros. Quando a gente tem médicos conscientes disso, que atendem
essas necessidades. Olha, eu vou cada dia num hospital diferente, a gente faz isso, dá essa segurança para o paciente, meio óbvio. A gente pensar também no contrário, né? Então, a gente consegue beneficiar muito o paciente, porque oferecendo as vias livres de Covid, a gente consegue beneficiar também os próprios médicos, né? Porque, às vezes, você atendendo situações fora do cenário Covid, questão de saúde mental, você voltar a trabalhar, voltar a exercitar a sua medicina com tranquilidade, né? De certa maneira, se protegendo bem, isso é bom do ponto de vista para o médico, e é bom também para as instituições que conseguem retomar, né, a parte econômica, a parte de tratamento. Ter a saúde econômica da instituição. Isso, a funcionalidade de todo o sistema. Mas isso, do ponto de vista de gestão, eu já falei, isso tem que estar no papel, tem que ser operacionalizado, tem que ter uma estratégia de marketing que fale isso para os pacientes, que traga essa segurança, porque não adianta você se preparar e a borboleta não vir, você tem que se preparar para a borboleta vir. E é exatamente passando toda essa segurança para os pacientes que eles vão começar a retomar. Lógico que algumas coisas vão mudar, né, Tiago? Eu sempre tentei, a gente tem um grupo, a gente tem alguns protocolos e a gente sempre, porque a coisa ainda não tinha sido meio que oficializada, mas esse negócio de segmento, o paciente precisar vir, eu acho isso muito ruim. Às vezes o paciente volta para lhe mostrar um PSA, eu acho que o Covid vai trazer alguns benefícios nesse sentido. A coisa vai ficar mais fácil, né? Um paciente, sei lá, que teve um câncer de próstata completamente assintomático, e que você realiza exames de rotina, ele mostra isso por você por uma teleconferência, é sensacional, né? Isso aí, sem dúvida, a gente tem que estar atento a alguns detalhes, os sintomas, e conversar e identificar as necessidades do paciente vir para lhe consultar, mas fora isso, essas vias, isso vai ajudar todo mundo, né? As instituições, os pacientes e nós, médicos, né, Rei? Eu acredito que a tendência são todos se beneficiarem de forma geral. Claro que um grande problema, posso dizer agora, por Curitiba, é a questão operacional dos hospitais, está sendo um grande problema. Muitos hospitais estão demitindo funcionários, né? Se você imaginar que a gente está próximo a chegar a uma entrada maciça de pacientes, você perdendo funcionários agora é muito ruim, né? Muitos hospitais estão com dificuldade de pagar os funcionários que têm, então é lógico que isso talvez daqui uma semana seja totalmente diferente. É importante sempre a gente reconhecer isso, as pessoas entenderem. Ninguém está dizendo que isso é uma coisa imutável, né? Mas concordo, os benefícios todos esses que o Raniel falou, a questão de absenteísmo hospitalar, de moral da equipe mesmo, outras coisas que você precisa pensar também a médio e longo prazo. Eu acho que foi normal a reação de retração de todo mundo diante da ameaça, e agora a gente precisa se programar. Bom, e se isso aqui levar 4 meses, se isso aqui levar 6 meses, ou se for pior do que a gente está imaginando em termos de tempo, não estou dizendo em termos de gravidade, porque a gente já sabe que é uma situação grave, mas a gente precisa começar a se programar a médio prazo, porque as doenças não vão parar, né? Então, 1.300.000 óbitos por ano no Brasil, isso é o normal. Isso não vai parar, né? Isso não vai parar. Então, a gente precisa se organizar para receber esses pacientes e tratar eles, né? Sabe uma coisa que eu estava conversando com alguns colegas que trabalham com essa parte de gestão, Rani, eu acho que tem essas coisas boas que vão vir para ficar, como você falou, essa questão de consulta de segmento. Hoje em dia, a maior parte dos laboratórios, mesmo laboratórios de imagem no Brasil, eles oferecem para o paciente ali o login e senha, você consegue abrir no site do laboratório, olhar aquelas imagens direitinho e tudo mais. Agora, uma das dificuldades que eu estava conversando com um colega que trabalha com gestão, na verdade, é o seguinte: a gente tem mentes brilhantes no Brasil, você tem excelentes gestores hospitalares, você tem, enfim, um pool de ideias muito bacana que sempre surge. Agora, em boa parte dos centros, o grande calcanhar de Aquiles é a execução dessas coisas, sabe? E agora a gente vai se deparar com uma situação que é, enfim, inédita, pelo menos para a gente, da nossa geração, que exige que isso seja feito rápido. Então, assim, a gente está chegando agora, provavelmente no mês de maio, pelo menos nos grandes centros, no dito pico, entre aspas, da epidemia, e a gente precisa agir rápido. Então, assim, acho que talvez esse deve ser o grande foco das instituições,
é o botão executar mesmo de todas essas ideias, né? Assim, ó, não adianta a gente ficar sentado aqui nessa sala de reunião durante tardes inteiras discutindo como que a gente vai fazer isso se a gente não pegar o trabalhador que vai executar isso e botar e fechar essa parte do PS, e botar uma parede aqui, vamos fazer esse negócio funcionar, sabe? Que precisa ser agora. Não adianta a gente ter excelentes ideias para a gente executar em julho. Aí, enfim. Eu concordo com o Você já Thiago. tá Ia fazer mais um comentário em cima disso. Não só tem que ser agora, como vai dar trabalho. A gente vive uma geração que a pessoa quer dar um clique no telefone e vai chegar comida para ela. Exato, vai dar trabalho e não vai dar dinheiro. Então, assim, vai dar trabalho, vai custar caro. Então, só que eu acho que também, eu vejo assim, provavelmente vocês sentem o mesmo, é como nos pacientes de câncer, quando você tem uma doença terminal e você, como é difícil alguém aceitar que tem uma doença terminal. Então, a impressão que eu tenho é que, nós estamos diante desse diagnóstico, a gente ainda está na negação, uma parte das pessoas estão na negação. Eu já vejo gente entrando nessa fase de raiva, assim, você tem que imaginar que agora, você imagina você é um paciente de câncer, sei lá, numa cidade que está com uma situação mais grave, tipo Manaus, e você precisa tratar e você chega lá no posto de saúde, você não tem como internar, você não tem como fazer o exame. Essas pessoas vão entrar numa fase de desespero, a gente ainda não pensou sobre isso, mas isso vai acontecer, então o que eu vou fazer com essas pessoas? Isso precisa ser dito. E eu acho que à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai chegar na aceitação, a todas as outras fases ali do que a gente sabe, que a gente vê, né, no dia a dia da gente da oncologia. De uma forma geral, faço essa analogia com uma estrutura de sociedade como um todo. Só que isso e não tem como fugir disso, né? Eu vejo muitos grupos, principalmente assim, quando você olha o teu grupo do colégio, sabe? As pessoas tentando, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Ou então, isso é culpa desse grupo político, ou é daquele grupo político. E a gente sabe que não é nada disso, que é uma situação grave que vai ter que resolver, vai passar, mas precisa ser encarada. Isso que o Thiago falou, tem que ser rápido e vai dar trabalho, não vai ser fácil. Eu vi hospitais contratando muita gente e agora tendo que demitir porque o negócio não aconteceu. Complicado isso, mas realmente chama a operação, né? A operação ela pode demorar um pouco, mas se a gente pensar também por outro lado, Reitan, esse sentimento de receio de ir no hospital, disso, daquilo, ele vai perdurar um pouco mais de tempo, mesmo que a epidemia acabe, né? E sem dúvida a gente vai ter que mudar um pouco isso daqui para frente. A gente vai ter que terminar aqui, já tá bom. Eu queria dizer que... Deixar, a gente vai até o almoço conversando aqui. eu vou disponibilizar aqui o link, né, do artigo que o Reitan fez, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, e com certeza no site da sociedade você vai ter acesso também a outros links, por exemplo, algumas orientações sobre os diversos tumores, como fazer isso, é um exemplo de um termo de consentimento que foi criado, né? Lembrar que tudo isso depende também da estrutura do hospital, de como fazer teste, tem condições de fazer o teste. E existem aí inúmeros artigos mostrando como vestir as EPIs, né, no caso, como tirar, o que você usa. O Reitan mesmo tem um videozinho, deve estar circulando no WhatsApp aí, mostrando de um artifício técnico que ele fez para tirar o gás, o CO2 da laparoscopia. E engraçado que logo que ele mostrou o vídeo, 2 semanas depois... Caraca, foi você que inventou isso, velho? Não, aí apareceu um paper igual. O paper igualzinho. Eu acho que é muita gente tendo as mesmas ideias. Mas muita gente tem as mesmas ideias, né? Que você... E aí o cara publicou isso, mas eu lembro disso antes, que o Reitan mostrou esse vídeo antes. Enfim, várias coisas vão surgindo. Mais uma vez, não dá para a gente discutir muito profundamente, né? Não vai. Faz realmente no podcast, porque não tem muita evidência. Assim, o que eu posso lhe dizer é que durante essas crises a gente tem que ver o risco e o benefício, e que a gente acha que fazendo alguma coisa vai ter menos risco e termina fazendo. A gente viu aí episódios com essa cloroquina aí. Eu, particularmente, se o risco da cloroquina é menor
e eu posso ter um potencial benefício maior, independente de paper, você vai usar um negócio desse. A gente não tem como discutir isso, né? Isso aí são situações que geram esse tipo de coisa. Mas eu queria finalizar aqui. Queria que você finalizasse, o Thiago também. Fala aí. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade de conversar para explicar um pouquinho melhor. Quero agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Na verdade, embora eu acabei escrevendo boa parte do documento, foi uma construção de várias pessoas ali. Muita gente ajudou bastante. O Alexandre Ferreira, o Weber, Rodrigo, Hélio, Vinícius, Alberto, enfim, muita gente ajudou muito mesmo, e muitas coisas são baseadas na experiência de vários colegas. Toda a diretoria da sociedade teve a oportunidade de revisar e fazer sugestões. E a conclusão, entre outras coisas, o que a gente sabe é que é um documento inacabado, que hoje ele está assim, amanhã ele vai ser diferente, e provavelmente daqui a uma semana vai ser outra coisa. Eu sei que dá muito trabalho ler, mas quem puder ler o documento inteiro para entender, talvez eu diria assim, provavelmente segunda ou terça-feira a gente já vai ter uma versão atualizada com várias outras coisas, e muita gente boa interessada em melhorar e ajudar. Então, nada de politizar o processo, e vamos se engajar e tentar resolver o problema dos pacientes. Muito bom. Acho que esse paper não vai acabar, né? Essa produção ela é contínua, não tem jeito. Esse aí é o trabalho que é bom de não acabar, né? Significa que a gente não parou de pensar nisso, né? Rita, eu queria, enfim, agradecer você, enfim, por esse bate-papo, parabenizar você, assim, eu li aí em primeira mão o documento, ficou espetacular, assim, muito bom mesmo, uma linguagem clara e tentando abranger aí, digamos assim, esses aspectos regionais do nosso país. Eu acho que até, enfim, estender meus parabéns aí à própria SBCO, acho que isso é o papel fundamental da sociedade, da especialidade. Eu acho que ajudar o cara que está nas mais diversas situações do seu dia a dia, tentar enfrentar esse tipo de problema. Acho que vocês estão de parabéns. E eu acho que é isso. Fiquei feliz de saber o hater da minha faculdade. E eu acho que é isso, Raniel. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar aí. Repete aí que saiu um pouco do Zoom, quer dizer que eu tô com dois gaúchos, não, né? Um catarinense e um gaúcho aqui. Mas eu descobri que o Reito é um pouco mais velho que eu. Ele se formou em 2003 na mesma faculdade que eu, cara. Acho que uma das primeiras pessoas nos últimos anos que eu conversei que se formou na saudosa Fundação, lá em Porto Alegre. Exato. Antiga sopa de letrinha, que a galera chamava FFFCMPA. Muito bom. Exato. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Bom sábado para vocês. E a gente se vê em breve, né, Eita? Valeu, tchau. Até daqui a pouco. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Falou, tchau, tchau.